Bom dia! Eu me chamo Angélica e eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui sobre prosperidade, sobre mente, sobre abertura de paradigmas, sobre evolução corporal, sobre desbloqueios, e a gente vai estar junto aí, espero que no decorrer de muito tempo. Tá? Esse é o primeiro de vários vídeos, então eu me comprometo a gravar pelo menos um vídeo por semana, tá? E bater a minha meta aí de 1000 vídeos. Eu espero que vocês curtem, gostem, compartilhem os meus vídeos com pessoas que também têm a mesma mentalidade de prosperidade, querem evoluir, melhorar como ser humanos e ser melhor do que o eu anterior. Então a gente tem que sempre buscar ser melhor do que a gente era ontem, né? E nesse vídeo, tá, eu vou contar um pouquinho da minha história e eu vou contar pra vocês como eu consegui mudar a minha realidade dentro de 5 anos, tá? E como eu consegui multiplicar o meu salário mais de 10 vezes dentro desses 5 anos e como tudo isso foi acontecendo de forma muito natural, de forma muito tranquila e como todas essas modificações na minha vida, na minha realidade, foram feitas através de muito estudo, através de pessoas que foram acessando a minha realidade, pessoas que estavam alinhadas com a mesma frequência, quando tudo isso foi acontecendo, tá bom? E é isso, curtem, comentem, compartilhem, porque eu tenho certeza que a gente vai virar parceiro aí, que a gente vai construir muitas coisas juntos, vamos crescer e evoluir juntos, né? Porque eu acho que tudo nessa vida é sobre fazer junto, é sobre a gente construir junto, ninguém constrói nada sozinho, a gente tá o tempo inteiro compartilhando informações. Então isso era um desejo que eu tinha dentro de mim, de conseguir compartilhar todas essas informações, de conseguir falar tudo isso que tinha acontecido comigo e mostrar para as pessoas como existem milhares de possibilidades dentro do universo, né? O universo ele é infinito, o universo ele é incrível, né? Quantas facilidades, quantas bênçãos a gente pode ter, a gente pode acessar se a gente perceber e destravar coisas na nossa cabeça, né? Às vezes eu paro e eu percebo assim, o quanto eu mudei, o quanto eu evoluí dentro desses 5 anos e quem era eu há 5 anos atrás, sabe? Basicamente, né, quando a gente vai falar sobre prosperidade, as pessoas falam, você precisa mentalizar aquilo que você quer, né? Mas às vezes num processo de escuridão, a gente não sabe o que a gente quer, a gente mal consegue mentalizar, a gente mal consegue acreditar que a gente é possível, que a gente consiga coisas melhores. A gente vê tantas pessoas que não conseguem sair ali. Eu era essa pessoa, eu era uma pessoa que estava totalmente endividada. As pessoas falavam pra mim que eu era uma profissional ruim, que eu não sabia fazer as coisas, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu acreditava 100%. Eu não conseguia me perceber como ser humano. Eu acho que esse passo foi o primeiro passo e o passo mais importante. Me perceber como ser humano, me perceber como as minhas fraquezas e como as minhas virtudes. É perfeito. Eu tenho minhas fraquezas, mas as minhas fraquezas, elas estão aqui. E as minhas virtudes, elas estão aqui. Certo? E elas vão se conversar. E isso vai mudar o meu ser humano, vai mudar quem eu sou. Né? Então ninguém é igual a ninguém, certo? Então, ao mesmo tempo que eu tenho minhas virtudes, eu vou contribuir com as minhas virtudes, não é mesmo? Então, foi assim, esse foi o meu primeiro passo. Eu comecei a me perceber, eu comecei a falar não para certos lugares, não para certas pessoas, né? Porque as pessoas falam para mim, vamos ali naquele barzinho tomar uma cerveja? Vamos, porque eu queria tanto ser aceita, eu queria tanto que as pessoas me convidassem, eu queria tanto estar pertencente. Me chamaram pra sair, isso aqui, lógico que eu vou, né? Sabe? E hoje em dia eu já não me cobro mais isso, sabe? Me chamaram pra ir, a opção é minha se eu vou, né? Eu não me sinto obrigada a estar em lugares que eles não me cabem mais. Isso é difícil, foi um processo.
né? O quanto a gente vai se adaptando, né, dentro daquilo e das possibilidades que o universo, a gente vai fazendo escolhas, né? Será que aquele lugar me cabe ainda? Será que aquele outro me cabe ainda? Né? Então, às vezes, a gente passa por situações onde a gente tá ali se sentindo sem estar presente, né? O Axis, que vocês vão ver que eu falo muito sobre Axis, porque o Axis, ele mudou a minha vida, tá? Então eu estudei muita coisa, né? Até antes de 2020, eu sempre estudei muitas coisas, né? Sobre prosperidade, eu li O Segredo, eu lia vários livros, eu ouvia vários audiobooks, mas foi depois do Axis, né? Depois eu comecei realmente a entender quem eu sou e como que essas coisas se aplicam na minha vida. Eu comecei a aplicar, né? Ah, não é só a mentalização, né? Porque senão eu poderia ficar deitada na minha cama, né? Eu não falar, eu deito na minha cama e mentalizo uma casa. Eu mentalizo um salário de 20 mil reais, né? Eu mentalizo um carro novo. Eu mentalizo multiplicar um salário vezes 20 e isso vai acontecer. Mas não é esse somente, né? Não seria muito fácil, né? Todo mundo poderia ter isso. Mas não é isso. Seria a mentalização, é você acreditar e aí sim você começar a trabalhar para isso, né? As coisas, elas levam um processo, elas têm um tempo. Você precisa visualizar, você precisa acreditar, você precisa ter certeza que aquilo vai acontecer na sua vida. Né? Não adianta eu pedir um salário de 100 mil reais e eu não acreditar que eu tenho capacidade de ganhar 5. Entende a diferença? Você mesmo não acredita naquilo. Né? Então você se sabota. Né? Você está lutando contra você mesmo. Tá bom? Então o que aconteceu? Né? Eu comecei a me perceber como indivíduo. Eu comecei a perceber que eu precisava, né, fazer alguma coisa. Começou a me incomodar. Né? Comecei a me dar uma coceira, falar, puxa, esse lugar aqui não tá legal pra mim. O que eu tenho que fazer? Ali eu já tinha feito a minha faculdade, tá? Eu já estava formada, tá? E eu não conseguia trabalhar na minha área, né? Eu não conseguia acreditar que eu tinha capacidade de trabalhar, de melhorar, né? Eu falava, todo mundo consegue, menos eu. O que me falta? E aí eu comecei a treinar, eu comecei a comer melhor, eu comecei a cuidar do meu corpinho, né? O Axis fala, oi corpinho, corpinho, se reconheça essa alma dentro desse corpo, eu tô aqui, eu tô presente, corpo, o que se requer para que grandiosas coisas aconteçam na minha vida hoje, né? Qual que é o mantra de Axis? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? Esse é o mantra de Axis. Eu comecei a fazer isso. Eu fazia isso o dia inteiro, né? Eu ficava na mesa do meu trabalho, né? E as coisas começaram a mudar na minha vida, né? Então, como que eu comecei a aplicar isso no dia a dia? Comendo melhor, indo treinar, né? E aí, o universo, ele começa a manifestar. Porque a gente tá pedindo, né? Eu pedi pro universo, Por que todo mundo consegue e eu não consigo? O que me falta? Universo, o que se requer para que eu consiga melhorar a minha situação? O que se requer para que eu consiga ter um emprego melhor, para que eu consiga ganhar mais, né? O que eu faço? E as oportunidades começam a vir, né? E cabe a você aceitar ou não. Foi que eu tive uma oportunidade de mudar de emprego. E eu falei, vamos, né? Pedi as contas e fui. E aquilo começou a realmente mudar a minha realidade. Então eu estava num emprego totalmente diferente. E eu tinha meu corpinho e a minha vontade. Uma caneta e um papel. Então o que eu fazia? Eu pegava um caderninho e eu ficava lá. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E repetia. 100 vezes, 10 vezes, várias folhinhas, ficava o tempo inteiro na folhinha. Eu ia da minha casa até o meu trabalho, né? No meu carro, eu falava, tudo vem a mim, facilidade e glória, tô chegando no carro. O que se requer para que eu consiga ganhar muito dinheiro, para que eu consiga
ter muita saúde, para que eu consiga ter um salário melhor, para que eu consiga ter amizades, para que eu consiga ter uma boa relação familiar, né? Então eu fui pedindo essas coisas, né? Saúde, dinheiro, pedi muito dinheiro, pedi muita prosperidade na minha vida, né? Porque eu tava numa situação onde eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro pra comprar uma blusinha. Não tinha. Gente, sabe? Comecei a perceber que é prosperidade, né? Cada um vai ter uma prosperidade, né? Mas a possibilidade, eu queria possibilidade, eu queria poder escolher. Isso foi uma percepção que eu tive, se eu não me engano foi em 2023, essa percepção da escolha, que a prosperidade era eu ter escolhas, o que eu gostaria de ter, o que eu gostaria de comprar, o que eu gostaria de ser, o emprego que eu gostaria de ter, né? O lugar que eu gostaria de morar, essa escolha, né? Porque concorda comigo que quando a gente não tem prosperidade, a gente não tem possibilidade, a gente não tem escolha. Tá? Então você continua morando no mesmo lugar, você continua tendo a mesma amizade, você continua com o mesmo carro, você continua com o mesmo salário. E como que desbloqueia isso, né? Quais são as possibilidades, de que forma a gente começa a acessar essas mudanças, né? Gente, eu vim numa situação aonde o lugar que eu morava, eu estava totalmente infeliz no lugar que eu morava. Num lugar onde cercado de pessoas que eu não gostaria de ter na minha volta. Ah, o lugar era ruim? Não, o lugar é muito bom para muitas pessoas. Ele não era bom para mim. Eu estava incomodada. Eu comecei a me coçar. Me coçava, falava, eu quero isso pra minha vida. Universo, desbloqueie uma nova realidade, onde eu consiga ter escolhas. E isso vai transformar você de dentro para fora. Você conversa com o universo, você vai acessar essa prosperidade. Então, em 5 anos, eu modifiquei a minha vida. Eu transformei toda a minha realidade financeira. Coisas que eu jamais acreditei que eu faria, de viagem, de lugares, de pessoas, do lugar onde eu moro. Coisas que eu jamais acreditei que aconteceriam comigo. Hoje eu vivencio, hoje eu vivo o meu sonho. Eu quero ajudar vocês, eu quero que a gente compartilhe isso, eu quero mostrar para vocês, para muitas pessoas que têm vontade de melhorar, de crescer, que é possível. Tudo é possível, tudo é possível. Tem um livro que eu gosto muito, 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 que eu vou trazer para vocês, claro, porque esse é o início de muitos vídeos, né? Que eu vou me comprometer a gravar pelo menos um vídeo por semana para vocês. E uma meta de 1000 vídeos, eu não vou desistir até conseguir. A gente vai transformar muitas coisas juntos. Porque quando a gente compartilha, quando a gente ajuda o outro, a gente ajuda a si mesmo. Né? Então, tem um livro que eu gosto muito, que chama Ciência de Ficar Rico. Vou deixar de indicação aqui para vocês já irem estudando, porque eu vou falar sobre esse livro. E o que é a ciência de ficar rico, né? Ele vai ajudando você a desbloquear muitos paradigmas. Você vai entendendo que você tem poder, o universo é infinito. Infinito, a gente fica achando que não tem para todo mundo. Só tem para alguma parcela X da população. Tá? Só porque a pessoa nasceu assim, assim, assado. Então, por isso que essa pessoa consegue tal coisa. Não é assim. Todo mundo pode ter, todo mundo pode merecer. Basta querer, basta conseguir trabalhar a nossa mente, né? Claro que não é de um dia para noite, né? Mas a mágica acontece. A mágica você consegue perceber. Gente, uma coisa que eu vou deixar aqui com vocês. O ano passado, eu tenho um caderninho, né? Que eu fico escrevendo. Que nem falei pra vocês, que eu ficava escrevendo o mantra de Axis, que eu ficava fazendo perguntas pro universo.
E no ano passado, né, de 2023 para 2024, eu fiz uma listinha com alguns pedidos, né? Eu pedi para visitar 5 estados. Esse ano eu visitei 4 estados do Brasil. Sabe que eu completei a minha meta de 5 estados. E eu nem lembrava. Eu estava folheando o caderninho e eu vi lá que eu tinha pedido isso. Eu tinha pedido uma pessoa que transformasse, que me tratasse bem. E essa pessoa chegou na minha vida. Eu tinha pedido uma meta financeira e essa meta ela foi alcançada. Eu tinha pedido. Eu lembro que eu tinha pedido várias coisinhas nessa lista. Depois eu posso até trazer para vocês, pra gente fazer junto também, agora para 2025. Mas assim, de 10 coisas que eu pedi, 8 coisas se realizaram na minha vida. Gente, isso é uma meta altíssima, sabe? De 10, 8, incrível. A gente precisa entender o nosso poder. A gente precisa pedir, a gente pede yoga, deixa lá no universo. Eu vou ensinar isso pra vocês. Então, assim, eu acredito que muitas coisas, muitas possibilidades, elas possam ser alcançadas a partir do momento que a gente acredita, a partir do momento que a gente trabalha para isso, a partir do momento que a gente desbloqueia muita coisa na nossa mente, né? As famosas crenças limitantes, né? Que a gente tem de coisas familiares, de lugares onde a gente já esteve, tá? Então, a partir de agora, né? Repete comigo, eu desbloqueio todos os contratos escritos, não escritos, verbais, não verbais que eu decretei na minha vida. E eu desbloqueio tudo isso agora, certo, errado, bom e mal, todos os maus garotos e aléns, porque tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse é o mantra de Axis, eu uso muito na minha vida. A partir do momento que você começa a desbloquear, né? Você desbloqueia, você recria e você abre espaço para as coisas novas, né? Eu destruo e descrevo a minha vida agora, desbloqueia tudo, né? E aí dá espaço pro novo. E aí a gente vai criando coisas novas, tá bom? Um beijo pra vocês, eu sou a Angélica, até o próximo vídeo. Bom dia!